Bom dia a todos. Que a paz, que o amor de Jesus nos envolva, nos ilumine, pacifique os nossos corações, para que o sábado nosso comece, sobre essa luz do Evangelho de Jesus, nos convidando a refletir sobre tudo que nos é trazido, para que a gente possa entender, compreender se realmente nós estamos procurando caminhar conforme o Mestre Jesus nos convida, É difícil, porque a gente está no capítulo onde fala amar o próximo como a si mesmo. Aí a gente começa numa pergunta: quem é meu próximo? Já começa assim, O primeiro próximo meu sou eu mesmo. Eu me amo? O que é que eu faço por mim? Que aí tem uma questão da gente achar que o amor é aquela questão de o amar. Aí você entra numa academia de manhã, sai de noite, Que é um corpo perfeito, Começamos a fazer um monte de dieta maluca aí, porque queremos o físico perfeito. Mas a gente esquece de malhar o espírito. Ele é quem precisa, Não é que a gente seja contra, ao contrário, temos que fazer. Temos que fazer exercício, caminhar, nadar, boa alimentação, bom sono, boas conversas, bons livros. Tudo isso vai fazer um corpo bom. Porque quem está na condução disso é quem? Não é o Espírito? Se ele estiver bem, rapaz, tudo é perfeito em nós. Que ainda não é uma perfeição como caminharemos para ela, E nem também igual a Deus, mas é uma perfeição dentro daquela relatividade que Jesus nos traz. Então, quando diz assim, deve-se expor a vida por um malfeitor, aí a gente vai mais além. Esse malfeitor é um parente. A gente negaria a ajuda a ele? Alguém que é querido ao nosso coração, a gente negaria? É malfeitor, a gente sabe que ele é malfeitor. Mas a gente negaria? E por que negar o outro? Que não é meu parente, mas Jesus diz, esse é teu irmão. Ele é filho de Deus como você. E aí a gente tem que buscar entender isso. Se está em nosso caminho, é porque tem algo. Ninguém está de graça e nem em lugar errado. As situações acontecem porque a gente tem alguma coisa a ver com aquela situação. Ninguém está fora do contexto. E aí, é muito interessante que a pergunta, em primeiro lugar, eu gosto muito de ver quem está trazendo a mensagem. Porque quem traz a mensagem é alguém que vivenciou e experienciou aquela situação e que tem, condição moral de dizer, faz. Que a gente tira mesmo na anterior, que é caridade para com os criminosos, e a irmã que traz a mensagem, Elizabeth de France, ela foi assassinada. Não só ela, como toda a família. E ela pede perdão pelos criminosos. Olha lá, ela sofreu. E aí a gente vai entender outra questão. Todos nós somos criminosos. Porque a gente acha que ser criminoso é matar. Quando infringimos a lei, é crime. Tá lá, até no código mesmo, civil, não tem lá? Tem as que a gente buscar lá, e são as leis do homem. Imagina a lei de Deus. Então a gente tem sempre que buscar, procurar, analisar. E aí, quando ele diz assim, que é Lamennais, que traz para nós, que ele foi um filósofo, teólogo francês, nascido em Saint-Malo, em 1782. Desencarnou em Paris, 1854, ordena-se sacerdote, em 1816. É interessante que o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita em si é cheio de gente da igreja, inclusive a gente aqui, A gente vê lá dos conventos, dos mosteiros também, tá? Não é à toa, tá? A gente assim, porque... Não. Parece que a gente caiu, errou tanto lá, que aí a doutrina vem para nos erguer, Mostra, vamos tirar o véu agora? Agora vamos mostrar como as coisas são, Que ninguém é diferente, ninguém foi criado à parte, todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes, caminhando, cada um fazendo a sua, cada um que quer caminhar mais rápido,
busca entrar nessa lei e segue. Os que querem mais um pouco de tempo, aí é com cada um, né? E o bom é que Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita esse tempo de cada um. E aí o que Lamelas fala para Kardec, é quem pergunta para ele. O homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? O que Jesus nos ensinou? Ele diz que façamos ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, eu sou uma criminosa, estou no mal. E não é um crime qualquer, estou lá. Mas se eu me vejo em uma... A gente vê isso muito quando a gente vê a televisão. Na hora do lá que a polícia pega de alguma coisa, eles gritam, eles pedem, né? Que é o medo da morte. É o medo do que eles não sabem, do desconhecido. Né? E naquele momento, o que eles dizem? Eu não vou mais fazer, Aí começa um monte de desculpa, né? E aí, ainda como somos espíritos de sentimentos endurecidos, a gente quer e grita, mesmo à distância, em frente à televisão, a gente vai, como os dizeres que tem por aí, né? Bom é exterminar. E a gente, como espírita, sabe que não estamos exterminando nada além do corpo, né? Se a gente dá uma oportunidade a esse de se redimir com a lei, né? Procurar nele. Aí eu trouxe até uma questão do espírito que eu gosto muito, é do Jacques Latour, do Céu e Inferno. Ele cometeu, ninguém pode negar, né, que ele não seja um criminoso, mas ele se arrepende. E é muito interessante os pedidos que ele faz. Olha só como é que ele começa. Eu não vou pegar tudo, porque é grande, mas eu só vou pegando os tópicos dele. Viu? Deu para isso aqui também. Tá vendo? Ele diz assim, olha só o que ele identifica na média. É muito interessante o trabalho mediúnico. É um trabalho de resgate nosso. Não é que a gente é melhor do que o outro, é privilégio não. Mas é a oportunidade que Deus está nos concedendo de fazer o bem. E aí, olha só o que o Espírito identifica. A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz. Vi que sois almas que têm compaixão. Ele, falando que a médium tinha compaixão. Quem trabalha na desobsessão, que agora se chama atendimento, né, aos desencarnados, fraterno. A gente faz o atendimento fraterno ao encarnado. E também fazemos ao desencarnado. Então, são palavras bonitas, são palavrórios que vai envolver esse espírito que estamos evangelizando, né? Doutrinando, como queiram falar, não. Ele sente a nossa vibração. Ele sente a sinceridade que emite de nós. Porque se o pensamento ruim, se o sentimento ruim tem cheiro, quem diz isso para nós é Inácio Bittencourt. Porque uma vez a pessoa reclamou do cheiro da pessoa de rua que estava aí, ele disse, se você soubesse o esforço que fazemos para nos aproximar de vocês pelo mau cheiro que vocês exalam, pelos pensamentos, vocês não reclamariam. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Então o espírito aqui identifica na mente. Por quê? A gente sabe que muitos têm a questão da curiosidade. Mas o espírito precisa de compaixão. Ele precisa de piedade. Ele está sofrendo. Quando ele chega, quando ele é trazido, muitas vezes, eles dizem assim, eu cheguei aqui amarrado, não queria vir. Ele não veio amarrado. Porque ele, simplesmente, aquela força moral de quem está o trazendo, inibe ele para outras coisas. E ele sente-se algemado, amarrado. E aí a gente conversa, não, irmão, você não está. Mas eu não queria estar aqui. Queria sim. Você simplesmente, às vezes, é o orgulho que não permite. E aí a condição ainda moral dele ainda não deixa ele identificar isso. Mas aquele grupo de espíritos que se encarregam
de conduzir aqueles irmãos para serem atendidos, eles identificam já a situação de melhora dele. E aí daqui a pouco a gente começa a conversar, envolver, que não é com conhecimento, é com sentimento. Não use conhecimento, porque você não sabe quem está conversando contigo. Você não sabe. Pode ser uma pessoa de grande inteligência, mas que moral ainda não alcançou. Mas quando você envolve ele com o sentimento, se iguala a ele. Aí até aqui a gente hoje não, ontem de noite a gente lembrou até do Gerson Simões Monteiro, que já está na Pátria Espiritual, a maioria conhece, né, da Rádio Rio de Janeiro, um grande trabalhador nessa seara do Cristo, e continua, né? Ele fazendo trabalho na penitenciária, e ele toda semana tinha um trabalho lá com um grupo, e ele observava o senhor que ficava à distância. Ele não se unia ao grupo que estava estudando. E aí um dia, e ele respeitando. Quando foi um dia, ele teve coragem, ou seja, naquele dia era o dia certo de ir. Porque quando a gente se entrega à espiritualidade, a nossa parte é nos preparar. O que te cabe fazer? É isso? Então essa é a tua parte. A outra parte, a espiritualidade, vai agir. E aí ele foi, se aproxima e chega lá aquele senhor, ele muito grande, alto, forte. E ele diz: meu irmão, por que você só fica nos olhando, não aproxima do grupo que está estudando? Ele levava o livro dos Espíritos e o Evangelho. Era dividido em 2 tempos esse estudo. Primeiro vinha o Evangelho e depois o livro dos Espíritos. Aí sabe o que ele falou? Olha só, ele ficava atenado, ouvindo a distância. E o que o guia espiritual desse senhor não fazia? Para que ele pudesse observar aquilo. Aí ele disse para o Gerson assim: o senhor acha que eu tenho salvação? O senhor sabe quantas mortes eu tenho nas minhas costas nesta vida? Aí o Gerson: Senhor, olha o que é humildade. Gerson vai, senta ao lado dele e diz, pega na mão dele e diz: Senhor, eu tive salvação. O Senhor me aceitou. Ele também te aceita. Se ele aceitou a mim, ele vai te aceitar também. Isso é uma lição de humildade. Para que nós que nos sentimos espíritas, trabalhadores, não sejamos arrogantes. Tenhamos humildade e compaixão. É isso que Jesus nos pede. E aí o Jacques Latour, conversando com ela, faz assim, aí diz: vi que as suas almas que têm compaixão, e que ireis sentir piedade, e que sentireis piedade de mim, enquanto que outros me evocam, mas por curiosidade, que por verdadeira caridade. Olha lá. Uma coisa é você querer ajudar. A outra coisa é você querer só ter curiosidade para depois sair até falando, né? E isso é atendimento fraterno com o encarnado também. A gente tem que ter cuidado. Qual o nosso compromisso? É ajudar. Muitas vezes não vou falar nada, mas vou ouvir, né? E depois dizer: meu irmão, você não está só. Estamos com você. E que isso seja sincero. Aí ele segue mais adiante quando ele diz assim: ó sim, piedade, preciso muito dela, porque não sabeis que sofro. Não sabeis, não podeis compreender. É horrível a guilhotina. O que é a guilhotina? Ao lado do que sofre agora. Ele passou pela guilhotina, houve a dor, né? Mas a dor maior é a dor moral. Era o que ele estava passando agora. Quando ele via os crimes que ele cometeu, as vítimas que ele derrubou. E aí, preces sinceras que foram feitas, para ele já começou a dar-lhe um lampejo nessa alma. E aí, nesta casa que ninguém convoca, ele não é convocado lá como é que se diz, por Kardec, lá na União Fraterna lá de Paris, mas ele se coloca e ele encontra a médium perfeita para fazer esse tipo de trabalho. Alguém muito amorosa,
né, que queria ajudá-lo. E aí ele diz: piedade, sim, preciso muito dela, porque não sabeis o que eu sofro. E aí ele vai mais adiante, né, depois vocês leem O Céu e o Inferno, né, é um guia maravilhoso para nos preparar para quando estivermos na pátria espiritual, né? Se o livro dos Espíritos é um guia para nós aqui enquanto encarnado, o Céu e o Inferno é para nós na pátria espiritual. E ele diz assim: e minhas vítimas que estão aqui em volta de mim, que me mostram suas feridas, que me perseguem, ou seja, as vítimas não o perdoaram, né? Estão ali cobrando dele, mas ao mesmo tempo ele já está sendo ajudado. E é interessante que Emmanuel, em um livro, no livro até pequenininho chamado Ideias Espíritas, ele tem uma mensagem que ele diz que a gente pode ser ajudado ajudando, né? Aí ele diz: estou na dor, estou no sofrimento, mas ao mesmo tempo eu não posso me engessar só perante a minha dor. Eu já posso aliviar a dor do outro. E aí é o que ele vai fazer aqui, né? E ele diz assim: que me perseguem com seus olhares. Elas estão aqui diante de mim. Eu as vejo. Todas, sim, todas eu as vejo. E aí vai mais adiante quando ele diz assim: ó, se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, ele saberia quanto custa fazer o mal. Não haveria mais assassinos, criminosos, malfeitores. Eu queria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e o que sofro. E aí ele segue mais adiante, quando ele diz assim: obrigado, meu Deus, obrigado, vos tiveste piedade de mim. Essas horríveis imagens se afastam. Então, por que estão se afastando? Além da prece que está sendo feita, ajuda que está acontecendo, porque no momento em que dá o médium a passividade, a comunicação do espírito, ele entra na vibração do médium. E esse médium, bem evangelizado, né? Ele vai surtir para o espírito sofredor momentos de paz. E aí ele desejoso, querendo, ele está na vontade de mudar, ele entra nessa vibração. E aí ele já sente a melhora, né? E dali ele vai ser atendido. O que ele fez é erro. Está na lei. Ele afligiu a lei. Ele sabe, ele vai tomar consciência do que ele tem que reparar. Mas o que é que vai acontecer? O primeiro passo, o arrependimento. Vai se preparar para uma próxima encarnação. E ele sabe que essa encarnação não será fácil. Mas ele vai se preparar. E ele diz assim: obrigado por vossas preces. Uma melhora sensível já se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que ele permitiu que pelo momento os meus sofrimentos fossem abandonados. Mas eu os verei ainda, as minhas vítimas. Já sabe que ainda vai ver. Por quê? A lei de Deus não é lei de amor? Enquanto estivermos nessa caminhada, né, de duelo, de intriga, de todas essas coisas, a gente sabe que aquele a quem nós ainda não nos afinizamos pela lei de amor, eles vão estar próximos de nós. Então, o bom é aprender a amar, né? É aprender a fazer o bem, para que, ao estar próximo de mim, as vibrações sejam as melhores. Porque quando alguém que não está na mesma sintonia, não busca as situações que a gente já buscou, a gente sente. É um mal-estar, é uma angústia. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai. É uma dor no estômago, uma dor de cabeça, uma desinteria, uma coisa. São várias situações. Porque cada sentimento ele vai afetar um tipo de órgão do nosso corpo. E ele termina assim: perdão por me apossar de vós. Isso ele está pedindo a médium, tá? Porque foi uma comunicação muito longa e dolorosa também para ela. Obrigado pelo alívio que trazeis aos meus sofrimentos. Perdão a vós por todo o mal que vos ocasionei, mas tenho necessidade de me manifestar. Somente vós o podeis. Olha lá. Me deixa emocionada, por quê? Porque um dia desse, lá na nossa casa, houve a comunicação de uma irmã que se suicidou há 3 anos. E os pais dela começaram a frequentar a nossa casa. E como a gente ia fazer o encontro de Jesus,
né, no primeiro domingo de outubro, essa irmãzinha, uma semana antes, se apresente e fala do sofrimento. É tanto que a médium passou um momento muito difícil, porque foi uma falta de ar muito forte, que ela se enforcou, né? Então imagina, a pessoa asfixiada. E aí foi um momento bem, que exigiu muito de nós, lá os trabalhadores. Trabalhar muito nesse momento é passe dispersivo. Oração é Jesus mesmo. Chame a dona Ivone, que ela vai ajudar, e passe dispersivo mesmo. Porque, olha, foi o sofrimento da médium. Que ela, quando terminou, ainda teve que tomar alto passo, seu mentor da paz, tudo. E ela tem que sair bem. A verdade é essa. Por quê? O trabalho é de socorro aos necessitados. Então, a gente tem todo o amparo da espiritualidade. Mas o médium também tem que se preparar, se cuidar. Então, a gente vê os sofrimentos que muito... Aí eu lembrei da dona Ivone, que ela diz que o médium, ele quer muito trabalhar nos trabalhos mediúnicos, mas na psicografia, na psicofonia, em trabalhos de laboratório, de sala, assim, de escritório, né? Trabalhar para dar passividade a doente, a sofrido, é complicado. Então, a gente não trabalhando, não estamos tendo a doutrina com Jesus. Porque Jesus disse o quê? Eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de mim. São a mesma coisa dos espíritos. Precisam de nós. Porque no momento em que acontece esse acasalamento fluídico, gente, é um choque anímico muito grande. Estamos doando. E essa doação é nossa. Os espíritos protetores, nossos benfeitores, todos estão conosco. Mas essa doação é tua. É o teu magnetismo, é o teu fluido, é o teu sentimento. Como é que você está? É igual na hora do passe. Eu tenho a parte dos espíritos, mas tem a nossa. O que eu estou doando para o outro? E aí, ele lá fala, podemos, né? Se eu posso, né, arriscar minha vida, aí a gente vai poder até entrar noutra questão. Se eu não estou querendo dar cabo da minha vida, porque eu posso usar isso, não posso? Não quero viver, quero desistir. Então eu aproveito o momento e ainda saio como herói. Mas para a lei de Deus foi crime. Dei cabo da minha vida. Né? Agora, se eu coloco em benefício daquele irmão, porque eu sei o que vai acontecer com ele, eu sei. Ele pode mudar. Aí tem Hilário Silva no livro... É o livro dos Espíritos da Verdade, o Espírito da Verdade. Tem uma mensagem que ele diz que mais ou menos ali, aqui no Rio, ali próximo ali para o Maracanã, um senhor morava numa casa e ele era sozinho, não tinha mais ninguém. Não tinha, todo mundo já tinha partido, a esposa, os filhos moravam, não sei o que, ele estava só. E era um casarão. E tinha aquelas pessoas que, você sabe, hoje em dia eu nem sei se tem mais, mas muito assalto na residência, né? Muito. Então eles passavam, olhavam, ficavam namorando aquele local para ver o momento oportuno de poder fazer a ação que eles estão planejando. E ele via aquela casa no escuro, e era uma casa bonita, apesar de estar bastante tempo fechada. Tinha um lindo jardim, era um casarão. E ele planejava adentrar aquela casa. Na mente dele tinha muitas joias, tinha muitas coisas de valores, né? E aí ele fazendo o planejamento para o dia que ele ia entrar. Aí naquele dia era até uma noite enluarada. Ele passa, pula o muro, né? E aí adentra. E ele consegue forjar a porta da cozinha e ele entra. Só que ao longe ele escuta uma voz lá no quarto. Um senhor de idade, com muita idade, doente, não podia levantar mais, e ele arquejando já. E o Senhor pressente a entrada da pessoa. E ele diz, graças a Deus, o Senhor ouviu as minhas preces e mandou alguém para me ajudar, para me socorrer. Ele não sabia que era um malfeitor. E era alguém que planejava assaltar. E ali, quando ele vai se aproximando do quarto,
e ele vê aquele senhor deitado, né? E o senhor vem e começa já, num agradecimento, esse jovem se comove. Ele se comove a tal ponto que ele trata desse senhor 6 meses. Ele fica morando com aquele senhor. A ação dele mudou, né? Ele sensibiliza. E aí ele passa a cuidar. E o que acontece? Realmente era um senhor muito rico, não tinha para quem deixar riqueza, e esse jovem passa a ser seu herdeiro. Mas o interessante é que Hilário, quando traz, é o sentimento que envolve esse jovem. Aí é uma questão da gente não julgar. Jesus pediu, entendeu? Não julgai. Nós não podemos julgar. Qual é o nosso dia? Se a gente está ali diante de uma situação, lógico, vai ter condição que a gente não vai poder fazer. Mas eu posso orar, não posso? Orar pedindo ao alto, para que possa enviar, né, condições para que aquele irmão... Isso acontece nos acidentes, gente. Quando a gente está na rua, numa via pública, ou numa estrada, e que os acidentes vão acontecendo, a gente não pode fazer, até porque um acidentado, eu não sei lidar com isso, eu posso prejudicá-lo. A gente tem que ter esse cuidado também. Eu não sou da área médica, não sei como socorrer, mas eu posso estar do lado e conversar com ele, mantê-lo acordado. Não durma, não pode dar água, então a gente tem que aprender até a socorrer. Porque muitas vezes a gente se acha que é espírita, é médium, e que pode fazer tudo, não pode. A gente tem que saber o que você tem que fazer. E aí uma prece eu posso fazer. E essa prece tem que estar envolvida de bons sentimentos. E aí ele diz assim, né? Aí o Lamennais responde a Kardec: essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu... Olha só a humildade. Eu responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Não é de qualquer jeito, não. Olha só, o que eu conheço é isso. Dentro disso que eu conheço, o que a gente pode fazer? A gente tem que tomar ação, a gente passa muito a ser pseudo-sábio, né? Tudo sabe, nada sabe, né? A gente tem que trabalhar isso um pouco em nós. Aí ele diz assim: responde de acordo com minha condição moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se por também, se socorre o inimigo, deve-se também socorrer o inimigo da sociedade. Ele está dizendo que esse aqui não é o meu inimigo direto, ele é o inimigo da sociedade. E eu faço parte dessa sociedade. E por que que existem esses inimigos? Nós estamos aqui pela primeira vez? Não, né? Então, tudo que nós estamos vivenciando no momento, ele está de acordo conosco. São escolhas mal feitas que fizemos no passado e que agora estamos aqui para reabilitar. Não só eu, mas todos que estamos juntos. E aí a gente foi lá, que o Evangelho é maravilhoso, né? Quando ele vai falar nessa questão de bem-aventurados que são misericordiosos. Então, nós falamos muito que seguimos Jesus, que ele é o nosso guia, o nosso mestre. Então a gente tem que parar para pensar, nesse momento, está acontecendo lá, e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, primeiro momento, leva o teu pensamento a Deus. Envolve-te nessas vibrações. E aí você vai saber como fazer. Vai ter atitude. Então, se eu perdoo aquele que é meu inimigo, e o perdoar não é a questão, ó, te perdoo e pronto. Não, ainda é ajudá-lo a se transformar. É mais do que isso. Existe uma ação com um grande movimento, que é mostrar para ele. Não é mostrar, olha, você fez, está errado, não. Meu irmão, olha a oportunidade que você está tendo. Nós temos relatos de irmãos que foi o grande irmão no mundo do crime e que antes da sua partida, né, tudo indica que a partida dele foi mais rápido, porque quando ele sai do crime, ele diz não para o crime e foi morto pelos próprios comparsas. Mas ele
em vida, ele já saiu modificado. Já mudou a sua vibração. E ele diz que se soubesse de tudo isso antes, ele não teria cometido tantos males. Jesus não disse lá na cruz? Pai, perdoa-nos. Eles não são maus, eles são ignorantes. Somos nós. E aí, quando ele fala lá mais, né? Vai mais adiante. Aí aqui, ó. Aí a gente coloca a questão da parábola do bom samaritano, né? Que ela está em todas. Se a gente pega essa parábola, Jesus foi maravilhoso, porque ela está em todas, está aqui. Eu sei quem é aquele que está caído. Passou lá o sacerdote, né? E ele viu um malfeitor. Ele viu um embriagado. Mas ele não é um homem do Cristo que fala do Evangelho de Jesus? Ele não é o pastor que tem que rebanhar essas ovelhas? Como é que ele pode abandonar e ainda julgar? Aí passa o levita. O levita ia fazer o trabalho que o pastor ia fazer, mas que já estaria em outro local. E naquele momento não, porque lá eu tenho que falar. Seria a mesma coisa. Eu estou vindo para cá. De repente acontece alguma coisa no caminho. E eu tenho que me colocar. Suponhamos, eu não sou médico, não sou da área da saúde. Suponhamos que eu fosse médico. E tem uma emergência naquele momento. Mas lá a Ana está me aguardando para fazer o estudo. Eu não posso faltar. E aí? Alguém não iria falar aqui? E a vítima que estava lá que eu abandonei? Dívida para mim. Você entendeu como é? Então, isso é em todos os sentidos. Aí eu lembrei muito bem de uma jovem, uma pessoa que ia fazer uma palestra, e no caminho houve lá uma complicação e ela não socorreu. Mas para tudo, quando ela chega na casa, porque ela ia fazer o estudo, é importante, gente. Quando nós somos convocados, existe todo um trabalho. Aqui eu sou um instrumento, mas todo o trabalho já foi realizado pela espiritualidade. Tudo. Mas até eles saberiam se eu estaria ou não aqui. Já teria a pessoa já para fazer o trabalho. É porque a gente ainda está muito naquela, eu só acredito no que eu vejo. No que eu não vejo, eu não acredito. Né? Ainda estamos naquela invisibilidade, a gente esquece que nosso querido Eurípides fala, né? Invisibilidade não é ausência. E aí ela foi. Quando ela chegou lá na plateia, que ela foi fazer a palestra, quem é que estava sentado lá no meio do povo? A pessoa que ela negou ajuda. E aí, como é que eu falo? Como é que eu falo de caridade? Como é que eu falo de indulgência? Como é que eu falo de amor ao próximo? O Senhor me colocou tudo nas mãos e eu abandonei. Quando fizeres a um desse pequenino, é a mim que eu fazer. E a gente acha que o pequenino é a criança, né? Somos todos nós que estamos precisando. Então, a gente ainda tem muito ao pé da letra. As conveniências. Então, temos que prestar atenção que ela está aqui o tempo todo. E é interessante que a gente conversando um dia, as coisas estão acontecendo muito rápido. Antigamente, vinha uma coisa e passava tempo. Agora não, é imediato. Por quê? Nós não estamos num período de transição? Estamos. E a transição é o quê? Já são os escolhidos. O joio e o trigo estão ali, atritando um com o outro. Mas olha só, tu quer continuar joio ou tu vai ser trigo? Então vamos ver. E servir, aí como diz Joana, Leandro, Senhor, agora eu entendo porque o Senhor tem poucos amigos. Ser amigo de Jesus é estar com Ele junto a todos aqueles que Ele nos envia. Eu te enviei e você não ajudou. Você está esperando o quê? E aí, a nossa querida Joana D, como sempre, Baltazar está muito em voga, né, nas mensagens, né? Já até puxei para ele. Indulgência e amor. E nós temos aqui no capítulo 10, item 16, quando vai falar da indulgência. Olha lá o que é que diz. Quem é que está trazendo para nós a indulgência? Que ela é muito grande, eu não vou ler lá todo, não se preocupe. João Bispo de Bordeaux, né? Então ele diz assim, ó. Espíritas, olha só, ele está dirigindo direto para nós. Não é para qualquer um, não. Por quê?
nós temos as 5 alternativas já da doutrina espírita. Deus Pai, Espíritos imortais, imortalidade da vida, pluralidade dos mundos, né? E a comunicabilidade com os Espíritos. Então, aqui, para que isso? Como diz lá, Jacques Latour, se soubessem que teríamos, que a morte não existe, né? Ele não traduziu assim, eu que estou traduzindo. Mas se tivéssemos vidas após a morte, não faríamos o mal que eu fiz. Né? Aí, ele está trazendo para nós. Então, deixa eu ver, já estou na hora já. Nossa, é assim, tá vendo? Eu falo muito, aí já viu. Aí ele diz assim, a indulgência não se vê os defeitos dos outros. Eu não vou parar para questionar se é um criminoso ou não é, o filho de Deus. E Antônio de Aquino é muito claro quando ele diz, esse aqui é teu irmão. O que a gente faz com os irmãos? Mesmo que a gente briga, né? A gente tem aqueles atritos em família, mas a gente defende, a gente ajuda. E aí, como ela já me deu carta branca, né? Vermelho, branco eu já tive. E aí ele está trazendo para nós. Então vocês vão lá na indulgência, dá um pouco nessa olhada. E eu vou fechar aqui com que eu não... As coisas nada é por acaso, tudo tem um porquê, né? Eu gosto muito da nossa querida... Acho que vocês também gostam, né? Irmã Sheila, né? Quem não gosta de Irmã Sheila, né? Esse espírito maravilhoso. E eu gosto muito desse livro. Tem umas mensagens muito boas. Está nas novas mensagens, no volume 2. Pelo Sheila e o médio é o Cleiton. E aí estava assim, ó. Para quem errou? Quem é que errou? Todos nós. Jesus não disse? Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Aí a gente pega a nossa pedra e faz o quê? Bota no cantinho escondido, né? Meu teto é de vidro, eu não posso fazer isso no teto dos outros. E aí ela diz assim, olha que beleza ela traz para nós. Erraste agora? Sente-se remorso, corrói-te o coração, qual ácido inclemente. Te desejaste levar pela precipitação ou pela invigilância e lamentas as consequências do ato impensado. Realmente, a consciência lesada constitui uma grande fonte de dores. Entretanto, não te lamentes nem te entregues ao desânimo. No mundo e no além, todos erram. Aquele que pretende o progresso, porém converte o fracasso em lição e segue adiante. Assim, não te perturbes mais pelo erro cometido. Apoia-te na fé em Deus e caminha para a frente, agindo no bem. Usa a alavanca da vontade para remover o peso da culpa e renova-te por dentro. Que a gente tenha isso e acredite no outro. O outro também muda. Nós mudamos, ele também muda. Vamos orar por ele. E aquilo que depender de nós, vamos orar por todos nós que precisamos. Que horas a gente ainda fala e faz muita coisa feia. Então que Jesus nos abençoe, que não julguemos, né? Que não condenemos, ao contrário, sejamos mãos saudáveis, fortalecida no amor de Deus para ajudar nesse momento de transição, porque o momento já foi chegado. Vamos ver lá no prefácio do Evangelho. Chegou o momento. Arai. O campo está preparado e precisando de muito trabalhador. Vamos amar uns aos outros. Que Jesus nos abençoe.